Vamos então começar a girar as informações dos clubes. Vamos então pela ordem dos times que vão jogar no final de semana. Vamos fazer o seguinte. O Corinthians joga na quinta-feira, tem a questão do Yuri Alberto. Vou trazer então as informações do Corinthians pra gente falar mais deste duelo de quinta-feira. O que o Dorival vai fazer sem o seu camisa 9? E para falar do Corinthians, a gente convoca sempre ele, Marco Belo, com as informações do Timão. Boa tarde, Marco Belo. Fala, Leandro Boldaquian, pessoal deste Papo de Craque TMC primeiro tempo. O atacante do Corinthians, Yuri Alberto, foi diagnosticado ontem após passar por uma ressonância magnética com uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Esta lesão atinge entre 5% e 50% das fibras musculares da região. Não rompe totalmente as fibras musculares. Normalmente, o tempo de recuperação varia entre 3 e 8 semanas. Como o Yuri Alberto normalmente se recupera mais rápido do que os demais jogadores, o tempo estimado, o Corinthians não deu estimativa de tempo, mas o tempo estimado para o retorno do jogador é de mais ou menos um mês. Acontece que neste mês, o Corinthians fará 8 jogos caso chegue à final do Campeonato Paulista. O Timão tem a partida de quinta-feira agora contra o Atlético Paranaense em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Tem a partida das quartas de final do Campeonato Paulista no domingo contra a Portuguesa no Canindé. No dia 25 de fevereiro, o Corinthians vai até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Depois, se passar pela Portuguesa, no dia 1º de março tem a semifinal do Campeonato Paulista. E na final, em uma possível final, nos dias 4 e 8 de março, o Corinthians também não teria Yuri Alberto. Além de não ter o jogador na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 11 de março, e contra o Santos, na Vila Belmiro, também pelo Campeonato Brasileiro, no dia 15 de março. Isto se ele ficar um mês afastado dos gramados. Se ele demorar mais, perderá ainda mais partidas do Corinthians, já que os jogos estão muito próximos um ao outro neste início de ano. No lugar de Yuri Alberto, Dorival Júnior tem algumas opções. Pode colocar Guinegão como titular, seria a opção mais óbvia. Pode colocar Pedro Raul, mas é difícil pelo mau momento do jogador. Pode colocar Memphis Depay como camisa 9, aí Vitinho ou até Caio César poderiam ser titulares, fazendo a função de atacante pelo lado, e algumas outras opções que o técnico Dorival Júnior terá que pensar, terá que imaginar para formar este time do Corinthians em tantos jogos que terá pela frente sem o atacante Yuri Alberto. Perfeito, Marco Belo. Muito obrigado aí pela sua participação. E aí, pessoal, o que o Dorival fará agora sem Yuri Alberto? Já era meio que esperado que ele fosse ficar fora alguns jogos, né, depois da lesão. E foi confirmada ontem essa lesão de grau 2. Precisa ver direitinho, né? Porque, como disse o Marco Belo, é o Wolverine da Fiel, né? Volta antes, né? Ele sempre volta antes. Ele é um jogador que ele tem realmente uma recuperação muito boa, né? Pelo menos foi assim nas outras lesões que ele teve. E eu não acredito não que ele vai ficar fora por tanto tempo assim. Agora, para esse momento, né, para esse momento específico, é muito ruim a ausência do Yuri Alberto, porque o Corinthians também não tem o Breno Bidon. Eu não sei se o Breno Bidon terá condições de jogo, por exemplo, quinta-feira contra o Atlético Paranaense ou no domingo contra a Portuguesa, porque aí se você não tiver Breno Bidon e Yuri Alberto, aí já fica bastante desfalcado ali do meio pra frente, né? Garro e Guinegão não dão conta? Claro, são substitutos naturais. O Garro, o Rodrigo Garro é um jogador que nós todos reconhecemos, apesar dele estar mal em algumas partidas. Mas uma coisa a gente já sabe, o Garro, por exemplo, ele não consegue jogar em alto nível bem quinta e domingo. Essa é uma escolha que o Dorival vai ter que fazer. Não é que ele não consiga jogar, entrar em campo, mas render, né? A gente tá vendo, né? Ele não consegue render a mesma coisa. Agora, quinta tem um jogo em Curitiba
num gramado sintético ruim, que é o do Atlético Paranaense. Domingo tem decisão contra a Portuguesa no Canindé. Se não tiver o Breno Bidon, me parece que o Dorival vai ter que fazer uma escolha. Onde ele vai usar o Garro? Qual dos jogos ele vai usar o Garro? Porque é difícil o Garro jogar bem 2 jogos assim. Mas será que de repente também falta um pouco mais de ritmo, justamente porque ele não está jogando mais como titular absoluto, mesmo porque eu não sei qual é a questão dele, se é crônica. É crônica. Até falamos com o Belo sobre isso, ele disse que ele nunca mais conseguiu jogar em alto nível, mas também a falta de jogar, de repente, será que agora, de repente o Dorival mexendo até no esquema para colocar o Garro em campo, para ele ter uma sequência melhor, não ajudaria a ele retomar a boa fase, de repente? Pode ser. Eu acredito muito no Garro, né? Mas, Pô, eu gosto demais. Mas a gente tem visto aí, repetidas vezes, ele não consegue manter o mesmo nível. Lá na frente, o Guinegão, cara, ele já precisou substituir o Yuri Alberto. E foi a melhor fase dele, né? Em jogos mata-mata, né? E foi a fase em que ele brilhou, né? A fase em que o Guinegão melhor jogou pelo Corinthians. Justamente não tinha o Yuri Alberto e ele decidiu o confronto eliminatório de Copa do Brasil. Acho que contra o próprio Atlético Paranaense, né? Que vai ser o adversário. Sim, ele fez gol lá, fez gol aqui. Foi a época que ele mais fez gols. Aí quando o Yuri volta, meio que acaba tomando lugar. Ô, Rê, a gente tá com uma enquete no YouTube, TMC Sports. Dela aqui. Traz pra galera aí qual que é a enquete. Vamos pra lá. votar e deixar o like, hein, Aproveita, participa da enquete, já dá o like, tudo junto e misturado, que é o que importa pra gente. Vai, ó. Quem é o substituto ideal pra Yuri Alberto depois da lesão? Guinegão, Pedro Raul ou o Corinthians vai ter que ir ao mercado? Tem o Pedro Raul também. Tinha esquecido levemente do Pedro Raul. Que é uma característica muito diferente, né? Então. Que é centroavantão de área. Mas não dá, Ivan, pra de repente fazer um bem bolado pra dar uma chancezinha pro Pedro Raul? Afinal de contas, ele foi bem no Ceará ano passado, cara. Ele fez bastante gol por lá. Como ele foi bem no Goiás também. E no Vasco. Foi aonde? Foi no Vasco ou no Goiás que ele foi artilheiro? Nos dois. Foi no Goiás. No Vasco Goiás. ele não foi bem. Jogou não, pouco foi bem. também. No Goiás. É. Mas assim, depende. Talvez o Corinthians precise de um centroavante reserva mesmo para reforçar o seu elenco. Mas não por conta da lesão do Yuri Alberto, né? Porque é uma lesão, me parece comum essa do Yuri Alberto. Não é uma coisa... Pô, você vai contratar para substituir um jogador lesionado. É quando o jogador vai ficar 6 meses afastado. Né? Não é o caso Ruptura agora. de ligamento, sei lá. Quando você olha para as ausências de Bidon e, segundo Galvão, o Garro não vai poder jogar todas e o Dorival vai ser obrigado a escolher, aí você perde também uma característica importante que outros não vão entregar. Então aí é um problema, porque Corinthians hoje joga com 4 homens de meio, um deles é o cara que de fato pensa o jogo. No caso é o Bidon, que inclusive está sendo pedido na seleção brasileira com a lesão do Bruno Guimarães. E o Bidon, ele começa a crescer quando o Garro perde espaço. Então, o Garro, ele tem essa característica de pifar os homens de frente, de acionar o Memphis. Do quê? Pifar. Os homens de frente, acionar o Memphis, acionar o Yuri, bola parada. Ele é um cara importante nesse sentido, mas ele não consegue jogar todas. E o Bidon conseguiu entregar exatamente aquilo que o Garro vinha entregando. Com constância, com regularidade. Repito, ele está sendo pedido na seleção brasileira e para muita gente, por conta da situação financeira do Corinthians, ele não permanece até o final do ano. Deve sair na próxima janela, porque está despertando o interesse de clubes europeus. Tem que pagar o que os caras querem, né? Cara, ele vai ser obrigado a mudar completamente o Corinthians. Porque se ele coloca, por exemplo, o Pedro Raul não foge da pressão e ataca o fundo do campo como faz o Yuri Alberto. O Yuri dá essa arrasta. O Guinegão já é mais próximo disso. E eu acho que ele também não vai mudar a função do Memphis para tentar adaptar um outro jogador. Isso mexe demais com a dinâmica do time. Aí, vocês da imprensa não querem que ele poupe em determinados momentos. E vocês da imprensa querem que poupem todos. Mas tudo bem, Ivanzinho. Agora, talvez seja necessário fazer uma escolha. Qual é essa escolha? Segundo o Belo, a tendência é que ele coloque time alternativo contra a Portuguesa.
Eu tô bem curioso mesmo, porque o Dorival talvez tenha sido aquele que mais tenha utilizado os reservas na primeira fase do Paulistão, né? O São Paulo... porque o Corinthians foi o time que voltou mais depois dos outros, né? Ele voltou pelo menos 15 dias. Não, ele na verdade ele teve 2 semanas de férias só. E voltou depois dos outros por conta da final da Copa do Brasil. Então eu faz acho que sentido, né? o campeonato, a gente percebe desde o início, né? Quem tá dando mais valor ao campeonato. O São Paulo e o Santos, eles jogaram quase todas as partidas com os titulares. O São Paulo, a única vez que jogou o time inteiro reserva, que foi contra a Portuguesa, foi um desastre, né? E depois o Crespo não teve mais coragem de colocar o time inteiro reserva. Na verdade, o Crespo tentou achar a melhor formação para o time pensando na temporada. Por isso que ele esticou a corda em determinados momentos. O Vojvoda tá tentando a mesma coisa. Achar um time. Agora a gente já tem uma ideia do time do Palmeiras. Certo? A gente já tem uma ideia. Sem o John Arias, todo mundo sabe. Se o Palmeiras for para uma decisão de campeonato, você já sabe o time que vai entrar em campo. Sem o Arias. Tá, mas o Palmeiras... O Corinthians já tinha um time formado. Quando ele inicia 2026, ele tinha um time formado. Então é mais fácil. Na hora em que precisa, ele joga a cavalaria. Mas também eu acho que em relação ao Crespo, o departamento médico esvaziou. Então ele rodou bastante. Mesmo ele começando com os titulares, hoje ele tem opção. Ele pode trocar. Mas poxa, a escalação do jogo contra a Ponte Preta mostra o quanto ele estava levando a sério, né? Mas eu acho que por ele toda botou a questão, o time completinho contra a Ponte Preta. Mas eu ele tem acho uma semana inteira agora pra descansar. Mas eu não acho que também seja só isso. Pela pressão que o São Paulo estava vivendo, pelo momento conturbado fora de campo, virou ali um caos. Ele falou, cara, pelo menos dentro de campo eu preciso dar o meu melhor, o que eu tenho de melhor, pra pelo menos tentar sair dessa situação, porque o São Paulo tava flertando com o rebaixamento. Mas... E aí ele, não dá, preciso mexer. Ele escalar a reserva mesmo só naquele jogo com a Portuguesa. O Santos não escalou nenhuma vez, nenhuma rodada do campeonato, o Santos escalou reservas. Porque a gente não sabe quais são os titulares e reservas do Santos, né? O que aconteceu foi o Santos poupar um jogo ou outro, o Gabigol, tal, um jogador ou outro, mas um time inteiro reserva, o Santos jogou nenhuma rodada. O Palmeiras também, se parar pra pensar, o Palmeiras, ele jogou com muito time misto, né? O campeonato começando ali... Dificilmente o Abel coloca 11 reservas. Ele mesclou o time. Quando colocou 11 reservas, foi uma tragédia também. Tomou um vareio, Botafogo de Ribeirão Preto. Foi uma tragédia também. Contra o Novo Horizontino foi misto? Foi misto. Foi misto. E agora contra o Guarani também surpreendeu o Abel. Num jogo que já estava classificado, ele botou um mistão mas eu acho quente, que né? É o que o Ivo falou. A semana livre para esses times não tinha necessidade, porque agora vem a fase final do Paulista e aí depois só vai ter jogo na outra quinta-feira, o Palmeiras, por exemplo. Mas a pergunta é a seguinte: agora qual que é a pergunta? Agora vem a fase final do Paulista, quartas de final. The question. E no meio da semana tem Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Alguém vai segurar jogador por causa da rodada do Campeonato Brasileiro? Eu tenho impressão que não. Não, eu acho que também não. Porque vem de semana sem jogo e porque tem... Dá pra aguentar 2 jogos seguidos, né?